Olá, pessoal! Em respeito a vocês e como uma forma de retratação pelos problemas técnicos que nós tivemos na live, nós resolvemos gravar esse GTV. Esse GTV tem o objetivo de elucidar para vocês os direitos dos pacientes com câncer. A gente vai ter a Daniela Arruda, que é a nossa advogada convidada para responder essas perguntas. Então, a primeira pergunta que ela vai responder é sobre o saque do FGTS. Daniela, como funciona o saque do FGTS para pacientes com câncer? Lê, respondendo a sua pergunta, o saque do FGTS, como funciona, né? O saque do FGTS funciona da seguinte forma. O paciente diagnosticado com câncer, portando todos os documentos necessários, vai até a agência da Caixa Econômica Federal e apresenta esses documentos e ele consegue fazer o saque. O que é o FGTS, né? Vamos lá falar sobre ele. O FGTS é um fundo de garantia por tempo de serviço, tá bom? Então, assim, o trabalhador que em algum momento trabalhou de carteira assinada, ele tem esse fundo lá guardadinho. Então, ele tendo o diagnóstico de câncer, ele pode fazer esse saque pro tratamento oncológico, tá? E eu vou tentar fazer dando um exemplo que não só os pacientes com câncer têm esse benefício. Por exemplo, eu sou mãe, a minha filha foi diagnosticada com câncer, eu também consigo sacar para o tratamento da minha filha, tá? Então, assim, essa é a coisa muito bacana, né, do FGTS. Em relação ao auxílio-doença, como funciona este processo? Então, gente, sobre o auxílio-doença. O auxílio-doença, ele pode ser requerido no próprio site do INSS, tá? Então, você portando todos os documentos que comprovem que você foi diagnosticado com câncer, você junta todos os documentos e anexa e vai lá no INSS, lá no site do INSS, é feita tipo uma montagem de um processinho, tá? Esse processo administrativo. O próprio INSS vai analisar esses documentos, vai ser realizada uma perícia também, eles vão te chamar, e aí você vai ter todo um processo administrativo e vai ser concedido ou indeferido. Caso seja indeferido o seu auxílio-doença, vocês podem recorrer, né? Não só tanto na esfera administrativa, como já só com essa negativa você já consegue entrar com uma ação judicial. E aí eu falo para vocês podem procurar o Instituto, que o Instituto vai dar todo o suporte para vocês. E a gente queria saber também se é verdade que o paciente com câncer tem direito ao primeiro tratamento nos primeiros 60 dias. Oi, Lê, é verdade sim. Os pacientes diagnosticados com câncer, portando o laudo, né, do médico, eles precisam ter esse atendimento em até 60 dias, isso é lei, tá? Então, assim, todos os pacientes com câncer precisam entrar nesse primeiro tratamento em até 60 dias. E aí vai depender da prescrição médica para esse primeiro atendimento, né? Se o médico vai indicar uma cirurgia, se ele vai indicar um tratamento quimioterápico, então vai depender da prescrição médica. Mas ele precisa ter esse primeiro atendimento em até 60 dias. Caso esse não seja concedido ou de alguma forma não esteja acontecendo nesse prazo, pode entrar com uma ação judicial e aí a gente pode procurar o Instituto. Outra dúvida muito frequente é sobre a questão do direito à reconstrução mamária para pacientes com câncer de mama. Como funciona esse processo, Dani? A paciente passou por uma cirurgia, teve mutilação, ela tem direito à reconstrução mamária pelo Sistema Único de Saúde. Outra questão que causa muita dúvida aos pacientes é a questão da quitação do financiamento imobiliário, e então eu gostaria que você explicasse um pouco melhor sobre isso. Em relação à quitação do financiamento imobiliário, são dois requisitos, tá? Primeiro é que a pessoa precisa estar com uma sequela, ou seja, a pessoa que foi diagnosticada com câncer e em decorrência desse câncer, ela sofreu algum tipo de sequela, ou seja, ela ficou incapacitada de forma permanente para as atividades laborativas, ou seja, ela ficou incapacitada para o trabalho. Tá? E o segundo tópico, que é o segundo requisito, precisa esse diagnóstico e essa incapacidade ter ocorrido após a assinatura desse contrato de financiamento, tá? Então, em regra, não pode ser uma doença pré-existente. Então, você no ato da assinatura pode pensar, eu tenho uma doença. Não pode, em regra não pode. Tem que ser o diagnóstico tem que ser realizado após a assinatura desse contrato. E por fim, muitas pessoas têm dúvida em relação à isenção de PVA, isenção de PTU e também a carteirinha de isenção ou desconto. Você poderia explicar melhor pra gente sobre isso? Lê, eu vou falar sobre as isenções. Tanto a isenção de PVA como a de IPTU, não existe legislação prevendo essa isenção, esse benefício aos pacientes com câncer.
Mas, se em decorrência do câncer esse paciente ficou com algum tipo de sequela, eles podem se encaixar, né, em outros termos da legislação. Por exemplo, o IPTU, ele tem o termo inválido. Então, se em decorrência do câncer essa pessoa ficou com alguma incapacidade, né, para atividades laborativas, ela consegue sim esse benefício. Assim como o IPVA, se em decorrência do câncer a pessoa adquiriu ou desenvolveu um tipo de deficiência, ele também consegue se encaixar por conta dessa terminologia. Tá, em relação à carteirinha e descontos. Lê, não existe uma carteirinha, né, para o paciente com câncer, concedendo esses benefícios, mas assim como as isenções que eu acabei de comentar, se a pessoa, em decorrência do câncer, desenvolver um tipo de sequela, ela vai ter os mesmos benefícios que uma pessoa com deficiência tem. Então, todos os direitos e os benefícios essa pessoa vai conseguir. Então, ela vai conseguir a carteirinha de PNE e todos os benefícios que com ela são adquiridas. Então, gente, espero que as explicações foram bastante acessíveis e que vocês consigam absorver o máximo de informações possíveis, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, pede para as meninas, elas me encaminham as dúvidas e eu vou respondê-las da melhor forma possível, tá? Eu quero agradecer o convite mais uma vez, estou muito feliz de realizar esse trabalho, né? O Instituto Mário Card está de portas abertas para atendê-los, então fiquem à vontade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro IGTV, que vocês tenham se beneficiado das respostas que a Dani deu pra gente. E se vocês tiverem alguma outra dúvida, é só deixar nos comentários que a gente faz outros vídeos também sanando essas dúvidas. Obrigada e até mais!